Oi, mansos, lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão? Meus mansos lindos e meus mansos maravilhosos. Bora lá visitar o Dig Sol, porque hoje parece que é o que o Lois vai fazer. Porque nosso Lois Senpai, sem nenhum juízo, porque hoje no episódio de Beastars, o Lois parece ter perdido uns 2 parafusos da cabeça e vai visitar, manos, o Civeta que produz a droga do Melon. E cara, tem um flashzinho sinistro de um quarto a lá de Sol, parecendo uma armadilha mortal, com uma banheira cheia de sangue, engrenagens, uma porta assim, percebendo que ali, cara, é um lugar de experimentos bem sinistro. E ele vai encontrar com o Civeta, vai tentar interrogá-lo a respeito do Guinness e das drogas, e de que, cara, o Guinness só tem restos de animais mortos, o que não era o suficiente para provocar nos carnívoros com histórico de devoramento ou não, não era o suficiente para provocar sintomas de abstinência de carne, porque essa crise do Guinness tá sendo absurda. E cara, esse Civeta vai basicamente lavar a cara do Lois, que não vai entregar a fórmula dele pro conglomerado Horns, achando que ele tá ali tipo, a negócio, o Lois fala o quanto que essa crise do Guinness é absurda. E o Civeta vai explicar a realidade dos fatos. De que o Guinness realmente não afeta quem tem histórico de consumo de carne. O Guinness é para afetar carnívoros com histórico de devoramento ou com o consumo prévio de carne, para potencializar os seus nervos. E é claro, o Lois tenta derrubar o cara falando que isso é errado, mas o próprio Lois fala. O próprio Civeta lava a cara dele num discurso, cara, que não tem como se refutar. Você fala de uma sociedade igualitária, de uma sociedade onde todos têm os mesmos direitos, mas por que não se tem o direito de devorar carne, de seguir seus próprios instintos e tudo mais? Porque afinal de contas, cara, esse senso de moralidade não faz sentido em uma sociedade de animais de espécies diferentes. Faz sentido na humanidade porque somos da mesma espécie, tem uma moralidade e regras já estabelecidas, reais por trás. Mas numa sociedade de múltiplas espécies não faz o menor sentido esse tipo de regra existir, porque cara, são raças diferentes, com necessidades diferentes. E Lois vai ali descobrir mais sobre os híbridos. Vemos ali uma pequena tabela genética mostrando combinações e recombinações possíveis de casais que geram descendentes férteis, como o Melon foi gerado, né? Mas temos ali até alguns casais ok, né? E com isso ele explica, né, cara, mais sobre o melocotão das ideias, que ele é um sujeito super interessante de teste, que tá juntando muitos aliados só por ser uma amostra genética única, ele vai embora. E o Lois percebendo, cara, que o melocotão é problemático, até recebendo da sua amiga conselho de não tá se metendo com a máfia, né, menos? Finalmente alguém com cabeça nesse anime. E o Legoshi, como qualquer bom protagonista shonen, não faz, vai ao patrão dele pedir desculpa porque ele sumiu, né, mano? O cara é CLT. E simplesmente fica dias sem ir ao trabalho e chega com a história de que tentou ajudar a polícia, levou uma bala de um melão e do Melon, né? E que encontrou a mãe morta, reviveu. O cara tá tentando dar as desculpas a lá CLTzudo das ideias, né, manos?
Coitado do Legoshi Magrelinho, que tem saudades de tudo, de tutudinho, né, manos? Traça-se até um paralelo interessante entre um CLT e um riquinho que não sabem cuidar da própria vida. E o Legoshi vai comer um pratinho de sobras para poder voltar ao trabalho. O patrão promete ajudar, mas, cara, se você sumir de vez, não tem como eu te ajudar, né, manos? E o Yahia tá lá percebendo que perdeu completamente o rastros do melocotão, ainda nem curou direito as feridas, e eles falando que talvez o Legoshi fosse problemático, ajudante do Melocotão, e de repente o cara chega, o cara é muito bobinho, e quer saber se ele tem notícias do Melocotão, vai lá pra se desculpar e tudo mais, e ele ainda quer ajudar o Yahya a achar o Melocotão, porque caraca, velho, ele precisa da ajuda do Yahya pra limpar a ficha dele. Ai, mano, para o Itaquaque falhou lindamente com a gente, porque no final a gente nem sabe se o Legoshi acabou com a ficha limpa pra poder casar com a Haruo-chan, se eu não me engano. Ai, cara, essa história dá uma tristeza ver o potencial que Beastars tinha e o que ele não alcançou, mas tudo bem. E Legoshi vai seguir o rastro do Melocotão com o Faro, porque, né, o Yafa, o Yahia, ou como seja lá como você chama esse cabra, é meio burro, porque tu tem um lobo híbrido, literalmente o sabugueiro perfeito, que rastreou o Melocotão só pelo cheiro, né, manos? E vai conseguir encontrar o Melocotão. Enquanto isso, o Legochão, vamos ter uma cena de banho, foi tomar um banhozinho, né, manos? No banho público, encontra o tiozão Morsa, né, que fica feliz de estar num lugar onde as pessoas se sentem confortáveis pelados, porque para ele é bizarro animais usarem roupas. Roupas só faz sentido mesmo para seres humanos, porque nós necessitamos de roupas e temos o senso de moralidade de usar roupas. Mas em uma sociedade de animais antropomórficos, cara, roupa no máximo tinha que ser igual aqui em Mobius. Estilo não faz sentido você usar roupa. Inclusive, o tiozão Morse ainda compra uns tentáculos de animal marinho da barraquinha. O Legoshi tentando ser todo moralista. Ele fala que tudo bem, que não adianta ele chorar a morte de quem tá fritando na churrasqueira. Ele não vai voltar. E a carne é extremamente gostosa, porque no fim das contas, esse é o Deus Ex Machina que eles vão usar em Beastars, que os animais marinhos não importam de ser mortos, então vamos passar a comer peixe. Ai, mas a Paru não deu conta de finalizar bem essa história. E o Melocotão, inclusive, passou ali perto pra comer um raladinho de polvo, e fica todo puto, porque ele não tem paladar nem de herbívoro, nem de carnívoro, e tudo pra ele tem gosto de lixo. Pra não falar coisa pior. E inclusive ele vai a um tatuador de alta confiança dele e tudo mais, né, manos? O Melocotão tá mostrando o porquê do nome dele. Ele cobre as suas pintas de leopardo com folhas de meloeiro, né, mas descobrimos aqui não é mesmo muito pesado o que aconteceu, porque um tatuador preguiça tá sendo demitido, tá juntando as coisas dele muito devagarzinho para ir embora. E ele é freguês do Melocotão. Ele gosta de fazer tatuagens para cobrir as marcas de leopardo. Só que só no mangá essa cena faria muito sentido. Ele até tentou ameaçar ele com a arma. A verdade é, esse tatuador é um tatuador preguiça e manda para o hospital os seus clientes. Porque é torturante você fazer uma tatuagem com esse cara, porque ele rasga a carne das pessoas muito devagarzinho e não percebe que o cliente está sangrando muito mais do que o necessário para se fazer uma tatuagem, porque ele é uma preguiça, ele é lento, então ele vai fazer um desenho super mega caprichado, rasgando lenta e dolorosamente a sua carne, o que pro Melon é um orgasmo
de comer uma tetosa, porque o cara quer se sentir vivo. Então, ser rasgado vivo por uma agulha muito minuciosamente, de forma excruciantemente dolorosa, é super prazeroso, porque, né, manos, ele vai conseguir ao mesmo tempo cobrir as pintinhas de leopardo dele, potencializar o seu nome e, né, se divertir um pouquinho. Legoshi, que é o sabugueiro perfeito, achou o cara. Inclusive, aonde ele se tatuou, o Legoshi vai fazer uma tatuagem com o número para ajudar ele a lembrar das coisas. E vemos, cara, que o Melon sangrou demais. E o pobre tatuador lá, preguiça, né, manos? Que é chamado de psicopata, tá todo coberto de sangue, falando devagarzinho, e acabar revelando que teve o Melon como freguês. E Legoshi Senpai, como qualquer bom idiota, achou bandido, coitado. Deixa o like, manso, se inscreve, liga aí o sininho das notificações e soltem para mais.